explicando que ah, essa inflação ela é medida pelos itens da cesta, onde identifica-se uma média de acordo com o peso de cada item. Então, existem itens que eles têm um peso maior do que outros. Isso. Quais itens que a gente poderia identificar que contribuem muito para esse peso? Então, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, é calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o índice principal no Brasil porque o Banco Central usa esse indicador para saber se a gente está cumprindo ou não a meta de inflação. Então, o Brasil tem uma meta para a inflação que é 3% ao ano. E quando fica muito abaixo ou muito acima, o Banco Central tem que tomar as decisões, por exemplo, aumentando os juros ou diminuindo os juros, calibrando em relação a essa meta que é fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o IPCA, como que ele é calculado? Essa média, né? O índice em si é a média dos preços. Existe a pesquisa de orçamento familiar, a POF. Essa pesquisa de orçamento familiar, a partir dela, eu tiro dessa pesquisa quais mais pesam e que menos pesam na cesta do brasileiro médio. Então, se eu pegar, por exemplo, o brasileiro mais rico, que está no 1% mais rico da população, e pegar o brasileiro que está no 1% mais pobre da população, então pegar essa distribuição, a cesta vai ser completamente diferente. Tem itens que vão aparecer nas duas, mas eu preciso achar uma coisa que reflita melhor, uma média, né, que reflita melhor o comportamento do brasileiro mediano, digamos, né? E é o que a POF faz, a pesquisa de orçamento familiar. Então, alimentos, vestuário, bebidas, alimentação fora do domicílio, transporte coletivo, esses são os itens principais. Então, por exemplo, quando tem reajuste de tarifa do metrô ou do ônibus, que aí pode ser pelo município ou pelo estado e tal, isso afeta bastante o índice de preço. Energia elétrica, quando tem mudança da bandeira tarifária, a gente vê no Jornal Nacional, mudou a bandeira de verde para amarela, de amarela para vermelha. Isso vai encarecer as contas de luz, vai pesar no índice de preço. Serviços em geral, né? Quando você pega o cabeleireiro, o barbeiro, todos os serviços que a gente usa no dia a dia, isso também tem peso relevante. E os serviços têm uma coisa interessante que eles têm uma resistência maior a diminuir ou a aumentar. Porque quem está lá com a sua barbearia, por exemplo, fica observando o consumo dele mesmo quando vai no supermercado. Se os preços aumentaram, ele já faz uma associação e repassa para o preço do corte de cabelo que ele vai praticar. Então, tudo isso afeta a inflação. O objetivo do governo ou dos governos é que essa inflação não seja muito alta, porque quanto mais alta a inflação, significa que os preços das coisas estão subindo mais rapidamente. E para a população é ruim, porque se o salário não sobe na mesma proporção, o aumento dos preços, né, vai corroendo aquilo que a gente chama de renda real. Então, vamos supor que eu recebo um salário de R$ 2.000 por mês. Se a inflação está em 5% no primeiro mês, no segundo mês que eu estou empregado, eu recebo os mesmos R$ 2.000, só que a inflação foi de 6%. Depois do terceiro mês, de novo 6%. O que vai acontecer? Os preços daquilo que eu consumo, eles vão aumentando e vão corroendo o meu poder de compra, né? Mesmo no caso atual, que a gente tem uma inflação mensal baixa, porque hoje no Brasil a gente tem uma inflação de 5% ao ano. Então, no mês a gente tem 0,5, 0,4, às vezes mais alta, 0,8, 0,9, 0,8, 0,5%. Mesmo assim, quando vai acelerando, a gente vai sentindo. Porque você vai no supermercado comprar legumes, aí você vê que aumentou. Feijão, arroz, café, leite, né? Então, esses itens básicos, eles pesam muito e pesam porque eles estão na cesta do brasileiro médio, digamos, né? Então, é assim que você calcula os índices. Por exemplo, o Brasil tem um histórico de ter muitos índices de inflação por conta do período de hiperinflação. Então, a gente tem o IPCA, que eu mencionei, tem o IPC da FIPE, tem o IGP, que é a Fundação Getúlio Vargas que calcula, o IGPDI, o IGPM, e tem também as frações, né? Por exemplo, tem o IPCA 15, que soma os 30 dias até o 15º dia
do mês corrente, pegando 15 dias do mês anterior. Por quê? Porque era uma época que a gente tinha uma inflação que dentro do mês variava muito. Se você fosse de manhã na padaria e à noite, o preço do pãozinho já tinha mudado, dentro do mesmo dia, inclusive, né?